Pessoal, Gabriel Miranda aqui, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu vou contar para vocês sobre as múltiplas fontes de renda que eu tenho na fisioterapia hoje em dia, mas não só isso, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional para que vocês tenham uma ideia de quais foram as minhas fontes de renda no decorrer dos últimos 8 anos, desde o momento que eu me formei até os dias atuais. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Vamos lá, pessoal, direto ao ponto e sem enrolação, que eu sei que é assim que vocês curtem, vou deixar o jabá pro final do vídeo, beleza? Quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo sabe mais ou menos da minha trajetória profissional e sabe que o meu primeiro emprego não foi uma clínica de fisioterapia, foi uma clínica de análise do movimento. Eu posso dizer até mesmo que não era uma clínica, que era um laboratório de análise do movimento humano. E dentro desse laboratório eu não trabalhava como fisioterapeuta, eu trabalhava como técnico de laboratório. Tanto que eu comecei a trabalhar nesse laboratório no final da faculdade ainda, eu ainda não estava formado. E esse foi o meu primeiro emprego, foi a minha primeira oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Eu nunca tinha trabalhado até então, tive o privilégio de poder fazer a faculdade sem dividir a atenção entre estudos e trabalho, né? Enfim, afinal de contas eu também era muito novo naquela época. Bom, aí o que acontece? Dentro desse laboratório, eu passei alguns anos lá dentro e o meu salário dentro desse ambiente ele mudou um pouco com o passar do tempo e com o amadurecer desse estabelecimento. Eu comecei lá ganhando bem pouquinho, ganhando abaixo dos R$1.000 e depois o meu salário ele foi crescendo um pouco. No final do primeiro ano de trabalho dentro desse laboratório de análise do movimento, eu já estava recebendo ali R$1.500, R$1.700 em média, tá bom? Isso no meu primeiro ano de trabalho dentro desse laboratório de pesquisa. Concomitante a isso, eu já tinha terminado a faculdade e eu tive a oportunidade também de começar a trabalhar em outro local que eu já vou contar para vocês. Mas ainda falando sobre esse laboratório de pesquisa, o meu salário, como eu falei para vocês, ele foi melhorando um pouquinho com o passar do tempo. Ao todo, eu fiquei dentro desse laboratório de pesquisa por volta de mais ou menos 3 anos, até que eu decidi sair desse ambiente para poder investir na minha formação, no meu mestrado, tá bom? Eu troquei o trabalho nesse local pela minha disponibilidade do mestrado. Então, saí desse local de trabalho em 2016 e comecei a me dedicar ao estudo para ingressar no mestrado, né, no processo seletivo e depois no mestrado propriamente dito. No final desse terceiro ano de trabalho, eu já estava recebendo em média um salário que podia variar um pouco entre R$2.000 e R$2.500, dependendo do meu desempenho, porque esse era um local de trabalho no qual a gente trabalhava segundo alguns conceitos de meritocracia. Então nós tínhamos alguns bônus em termos de produtividade. Lá o trabalho ele era dividido em etapas, então tinha a própria análise do movimento do paciente, todos os testes que nós fazíamos, tinha um processamento desses dados e depois uma exportação desses dados para que uma outra pessoa pudesse redigir o laudo desse exame. E aí cada uma dessas etapas contava na sua bonificação no mês. Então isso foi uma experiência bacana de poder trabalhar em um local onde a gente tinha uma remuneração base específica e a gente poderia aumentar um pouco essa remuneração de acordo com a nossa produtividade. Eu achei legal, achei bacana, isso estimulava a produtividade dos funcionários. É claro que isso também teve um ponto negativo, porque por serem poucos funcionários, isso também acabou estimulando uma certa competitividade que facilitava às vezes com que os funcionários cometessem alguns erros em algumas dessas etapas da análise, porque as pessoas elas acabavam querendo produzir mais e acabavam tentando fazer mais rápido e isso induzia alguns erros. Então foi bacana. Foi legal ter essa experiência, mas também tinha esse ponto negativo. E aí o que acontece? Contei para vocês então a respeito dessa minha primeira experiência, tá? Que foi esse laboratório de análise do movimento. E na sequência eu também pude começar a trabalhar em 2 clínicas em simultâneo. Uma clínica na qual eu era professor de Pilates, inclusive eu falei pouco sobre essa minha experiência aqui no canal, e outra clínica na qual eu trabalhava especificamente na reabilitação de pacientes neurológicos. A clínica, vou falar primeiro do quanto eu recebi, da minha experiência em relação ao meu trabalho como professor de Pilates, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar como professor de Pilates porque antes de eu me formar como fisioterapeuta, no último período, no finalzinho ali da faculdade, eu comecei a fazer um curso de Pilates que infelizmente hoje nem existe mais, eu não tenho certeza se só aqui no Brasil, mas eu acho que ele não existe mais essa formação, se chamava Pilates Australia Control, que foi uma metodologia de Pilates que foi desenvolvida
para usar o Pilates como uma ferramenta de reabilitação. Era um curso de Pilates completo, mas que tinha, além da formação em Pilates, módulos específicos de reabilitação. Então foi um curso muito bacana, desenvolvido por grandes profissionais da fisioterapia aqui do Brasil e também da Austrália, até porque se chama Pilates Australia Control. E aí, esse curso ele durou 6 meses. Foi um curso que demorou justamente o meu último período de faculdade. Eu fiz esse curso de Pilates. E dentro desse curso eu tive a oportunidade de conhecer uma fisioterapeuta que estava abrindo uma clínica com o marido, e aí eles me chamaram para trabalhar dentro da clínica deles, né? Ele era um osteopata, uma fisioterapeuta que trabalhava também com dermatofuncional, e eles tinham um estúdio de Pilates e eles me convidaram para trabalhar com eles. Então foi daí que surgiu a oportunidade de trabalhar como instrutor de Pilates, tá bom? Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar com eles e foi uma experiência assim engrandecedora, porque primeiro, eu tive a oportunidade de lidar no dia a dia com o raciocínio da osteopatia. Foi a primeira vez que eu tive contato com um osteopata, e esses dois profissionais, eles foram incríveis na minha vida, ainda são, tenho um carinho muito grande por eles, por mais que eu não trabalhe mais nesse local. Porém, foi uma experiência muito engrandecedora. Eu trabalhava como instrutor de Pilates, mas eu atendia os pacientes desse osteopata e também da outra fisioterapeuta, da esposa, que me convidou para trabalhar lá com eles. Então foi uma troca muito bacana, e tinha uma coisa legal também a respeito de trabalhar nesse estúdio, porque ele ficava em um local muito nobre aqui do Rio de Janeiro. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com um público que tinha um poder aquisitivo muito alto. Então o ticket dos atendimentos, da mensalidade do Pilates era também relativamente alto, e isso permitia com que esses donos da clínica, do estúdio, eles me fizessem um repasse também considerável. Então, se eu não me recordo bem, o valor que eu tinha de repasse pelos meus atendimentos era de aproximadamente 40% a 45%. Eu não sei se você está familiarizado com esse tipo de coisa, de repasse, mas esse é um valor muito legal. Tem muita clínica aí que trabalha com um valor muito abaixo disso, que repassa 10%, 15%, no máximo 20% dos atendimentos, e isso para mim, que estava atendendo ali os pacientes de Pilates em turno único, né? Eu só trabalhava em 2 dias lá pela manhã, era muito bacana. Então eu tinha uma carga horária de trabalho relativamente pequena, como eu falei, eu trabalhava lá terça e quinta só de manhã, e acabava que eu tirava um salário que ia de R$ 1.500 a R$ 2.000 só nessa pequena janela de tempo da minha semana. Como eu falei, a experiência nesse lugar ela foi muito engrandecedora, e eu acabei optando também por sair desse local onde eu ministrava aula de Pilates pelo mesmo motivo que eu descrevi lá do Laboratório de Análise do Movimento. Eu saí para me dedicar ao meu mestrado. Quando eu saí, tanto do Laboratório de Análise do Movimento quanto desse estúdio de Pilates, parecia que eu ia estar dando um tiro no meu próprio pé, né? Afinal de contas, eu falei aqui para vocês de que no laboratório lá eu estava recebendo já em média 2 a 2.500, e no estúdio de Pilates ali já por volta dos R$2.000, parecia que eu ia perder grana, né? Saindo desses ambientes de trabalho. Porém, isso já foi em 2016, e em 2016 a minha roda profissional ela já tinha rodado com um pouco mais de força, e eu já tinha conseguido captar vários pacientes domiciliares de fisioterapia, que é uma outra fonte de renda que eu já vou comentar para vocês, mas eu não posso deixar de falar da clínica onde eu trabalhava também com reabilitação de pacientes neurológicos especificamente. Afinal de contas, desde que eu saí da faculdade, eu me especializei na neuro, beleza? Então vamos voltar aqui para 2013 mais uma vez, e aí eu conto para vocês como é que foi essa minha experiência de trabalho até ali o momento no qual eu saí do laboratório de análise e também do estúdio de Pilates. Bom, para poder começar a trabalhar nessa clínica na qual eu trabalhava especificamente com pacientes neurológicos, eu saí da faculdade e tive que fazer um curso que basicamente era quase que pré-requisito para trabalhar nessa clínica, que foi o PNF. O PNF ele é um conceito de trabalho que se chama Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, quando traduzido, e ele é o meu carro-chefe de trabalho até hoje. O meu primeiro contato com o PNF foi na faculdade, quando eu conheci um professor que, coincidentemente, é um dos instrutores, um dos únicos 4 instrutores desse conceito aqui no país. Eu me apaixonei pelo conceito e aí me aproximei desse professor para poder aprender com ele como era esse tal de PNF. E aí, assim que eu saí da faculdade, eu investi nessa formação, eu investi no PNF no nível 1 e no nível 2,
para poder também ter a oportunidade de começar a trabalhar nessa clínica na qual eu trabalhava com pacientes neurológicos. E aí, durante esse período, né, que eu descrevi para vocês aí do momento da minha formação até 2016, que foi o momento no qual eu saí do estúdio e também do laboratório, atendia mais ou menos aí de 10 a 12 horas. Na verdade, eu mantive essa carga horária de trabalho nessa clínica, acho que até mais ou menos 2020, tá? Eu fiquei nessa clínica por 8 anos, por 7 anos, na verdade, e aí, bom, minha carga horária era de mais ou menos 10 a 12 horas por semana dentro desse local. E tendo essa carga horária um pouco mais baixa, é esperado já de que eu também fosse receber um pouco menos. Porque eu quero que vocês entendam que clínicas de fisioterapia, elas nunca vão ser, em casos específicos, uma fonte de renda na qual você vai poder, sabe, se sentir seguro única e exclusivamente através dela. As clínicas, elas têm um valor de repasse que às vezes é bom, às vezes não é tão bom, mas via de regra, o valor dos atendimentos que você realiza não vão ser o suficiente para aquilo ali ser a sua única fonte de renda. Pelo menos se você quer ter uma vida relativamente confortável enquanto fisioterapeuta. Por isso que eu não estimulo que quando aqui no YouTube, lá no Instagram, eu não estimulo que a primeira coisa que você fique fazendo assim que você sai da faculdade é ficar botando currículos em clínicas, tá bom? Eu acabei optando por trabalhar nessa clínica porque eu já tinha algumas oportunidades abertas para mim nesse sentido. Mas eu recomendo sempre que as pessoas elas tentem sair da faculdade e investir nos atendimentos domiciliares, que com certeza é uma excelente fonte de renda. Beleza? Bom, mas voltando para o que eu estava contando em relação ao meu salário nessa clínica. Eu trabalhava mais ou menos umas 10 ou 12 horas semanais e eu tirava por mês, mais ou menos nessa clínica, por volta de uns R$800. Era relativamente bem pouco, mas eu me mantive lá durante todo esse tempo, não só pelo salário, mas eu me mantinha lá pelos contatos. É claro que dentro desse ambiente de trabalho, por eu ter ficado muito tempo lá, eu criei amizades muito fortes, criei vínculos muito fortes com outros fisioterapeutas e isso acabava também me ajudando muito no cenário dos atendimentos domiciliares, porque as indicações dos pacientes, elas também vinham através desse contato que você acaba criando dentro de uma clínica. Por isso que por mais que eu não diga que é importante você sair da faculdade já botando currículo em clínica, se você tiver a oportunidade de trabalhar em uma, excelente, porque é bacana você criar esse tipo de relacionamento na sua vida profissional, com outros fisioterapeutas, com outros profissionais da saúde, se for uma clínica que trabalhe com equipe multidisciplinar. Então é legal nesse sentido, beleza? Mas em média o meu salário ali na clínica girava em torno aí de uns 800, R$900 em meses muito bons. Um outro detalhe que eu preciso contar para vocês também, de uma fonte de renda que foi muito importante durante esses anos, agora de 2016 até 2019, foi a bolsa que eu tinha no meu mestrado. Tá? Por mais que ela não fosse muito grande, eu tinha uma bolsa, eu era bolsista porque eu fiquei em segundo local no processo seletivo do mestrado que eu fiz no Instituto de Biofísica aqui da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E por ser bolsista, eu ganhava e tinha uma remuneração mensal de aproximadamente R$1.500 para os custos estudantis, né? Ou seja, eu recebi uma bolsa em uma conta de estudante que eu tive que abrir lá na própria faculdade, tinha um banco dentro da faculdade, eu abri minha conta lá dentro, e aí eu tinha essa remuneração mensal de R$1.500 em média, tá bom? É claro que essa remuneração ela não era muito grande, mas ela já era o suficiente para arcar com certos custos, como os custos de deslocamento, porque para eu ir fazer as aulas do mestrado, enfim, quando eu ia para o campus lá da faculdade, era muito deslocamento, enfim, a alimentação, essa bolsa também ajudou muito nesse sentido. Se você assistiu aquele meu vídeo no qual eu revelei o meu salário para vocês, eu vou deixar o card passando aqui em cima, vocês devem ter visto que em um determinado ponto eu comecei a ter um salário razoavelmente muito bom. Comecei a fazer salários acima dos 5 dígitos na fisioterapia, o que, bom, pode ser considerado um salário legal, né, na verdade. E isso aconteceu, obviamente, não pelo trabalho nas clínicas, não pelo trabalho no laboratório, nem no estúdio e nem no mestrado. É claro que a maior parte dessa remuneração
ela veio através dos pacientes domiciliares de fisioterapia. Como eu falei para vocês, dentro do ambiente da clínica eu tive a oportunidade de fazer contatos, criar amigos e isso fez com que as indicações de pacientes domiciliares elas começassem a surgir. Eu comecei a atender pacientes domiciliares ainda no ano após a minha formação, ou seja, em 2014 eu estava atendendo pacientes domiciliares já. Primeiro eu atendia poucos pacientes, de 1 a 2 pacientes, porém conforme os anos iam passando, eu comecei a atender pacientes o dia inteiro, basicamente, a ponto de eu ter um dia da semana no qual eu atendia pacientes de 7 da manhã até as 10 horas da noite. Então foi um momento de muita correria na minha vida esse, né? Porque vocês sabem que atender pacientes domiciliares pode ter vários pontos positivos de remuneração, porém também tem pontos negativos, é um desgaste físico muito grande, porque você se desloca muito, de vez em quando na casa do paciente não tem uma estrutura muito bacana que te ajuda a preservar o seu próprio corpo durante os atendimentos, embora a gente tenha que tentar, mas enfim, tá? Foi um momento de muita correria, mas também foi um momento de muita lucratividade. E eu posso dizer com certeza absoluta para vocês de que desde que eu comecei a atender vários pacientes domiciliares de fisioterapia até os dias atuais, essa é a principal fonte de renda que me mantém até hoje ganhando acima de 10 mil reais na fisioterapia, ganhando um salário de 5 dígitos e que me dá liberdade hoje em dia, até porque o meu ticket de atendimento ele foi aumentando. Meu atendimento, ele obviamente foi tendo valor reajustado, foi ficando mais caro, até pelas minhas formações, pelas minhas qualificações, enfim. Através dessa precificação adequada, sempre seguindo o referencial nacional, eu tive a liberdade de fazer escolhas na minha vida que me permitem estar aqui hoje. Como vocês sabem, eu recentemente saí das clínicas, parei de trabalhar nas clínicas. E comecei a tocar os meus próprios projetos pessoais, como por exemplo esse canal aqui no YouTube, o meu perfil lá do Instagram e também trabalhar com outras marcas da área da saúde dentro agora desse mundo digital, através de marketing digital, através de mercado de afiliados, que é a última etapa desse vídeo que eu quero contar um pouquinho para vocês a respeito. Então vamos lá, para encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu quero contar para vocês da minha trajetória dentro do marketing digital desde o ano de 2020, que foi o ano no qual eu comecei a trabalhar de maneira realmente mais intensa dentro do marketing digital. Antes disso, eu já tinha tentado fazer alguns projetos dentro do mundo digital, porque sempre foi uma coisa que me atraiu bastante. Eu sempre vi as pessoas trabalhando com marketing digital e falando muito sobre escalabilidade, mas eu sempre rateei muito para entrar nesse meio, sempre me senti um pouco perdido, até que em 2020, por conta do isolamento e tudo mais, eu comecei a querer tocar um projeto que fosse meu, sem ser da clínica de alguém, enfim. E aí eu criei o meu canal no YouTube, eu criei um perfil novo lá no Instagram, dedicado para esse canal do YouTube, que é o @fisiogabrielmiranda. Caso você não me siga por lá, segue agora, porque eu sempre compartilho um pouco da minha rotina como fisioterapeuta, dou dicas para vocês de uma maneira bem intimista e informal, respondo as dúvidas de vocês, enfim. E durante esse ano de canal, né, que foi o canal, ele começou em março, nós estamos aqui já tem 1 ano e meio quase. O que acontece? Esse canal ele cresceu numa velocidade que eu considero razoável, porque esse é um canal bem nichado, não é um canal que faz conteúdos de potencial viral, é um canal que conversa com um público bem específico ali de quem está na faculdade, quem está querendo entrar na faculdade, ou quem já está até formado, mas enfim, quer ter um pouco de noção do ponto de vista de outro fisioterapeuta, no caso eu, a respeito de práticas clínicas. Então é um público bem nichado, mas eu considero que o crescimento foi bem razoável, o canal está ganhando tração ainda. Em 1 ano de canal, aí, 1 ano e pouquinho, nós já estamos quase alcançando 5.500 inscritos no momento da gravação desse vídeo. Fico muito feliz e agradeço mesmo a todos vocês que se inscreveram até agora. E bom, esse canal durante esse período todo de tempo ele acabou se tornando um canal monetizado. É claro que vocês precisam entender de que a remuneração que provém única e exclusivamente do Google AdSense, que é o quanto o Google nos paga por cada 1000 visualizações, não é uma remuneração muito grande, principalmente nesse início de canal. Mas eu posso dizer para vocês de que por mais que também seja uma renda que varia de mês a mês, esse canal aqui ele está gerando em torno de $100 por mês, tá bom? Que se a gente for multiplicar aí dá uns R$500 por mês aqui do YouTube de Google AdSense, tá bom?
mas eu não posso dedicar minha remuneração no marketing digital única e exclusivamente a isso. Como eu falei, eu fico sujeito à variação do dólar, fico sujeito a os meus vídeos serem entregues ou não para as pessoas, então eu tenho que também utilizar outras fontes de renda para que eu me mantenha mais seguro, mais estável e também alcançando futuramente a escalabilidade que eu sempre conto para vocês aqui a respeito. E eu tenho duas fontes de trabalho aqui dentro da internet que me ajudam nesse sentido. Uma é o mercado de afiliados. Vocês podem perceber que aqui na descrição do vídeo você sempre encontra o Gabriel Indica, que é a minha página de recomendação de materiais. Enfim, agora no momento eu tirei os links que tinham aqui na descrição para cursos online de fisioterapia, porque eu não considero nenhum dos que eu estava indicando no momento relativamente muito bons para indicar para vocês, então parei de indicar alguns cursos e estou indicando no momento só materiais. Enfim, se você clicar no Gabriel Indica, vocês vão encontrar os meus documentos essenciais para fisioterapeutas, que é uma outra fonte de renda que eu já vou contar para vocês, mas também você vai encontrar links de materiais de fisioterapeutas. E esses materiais eu indico através de uma plataforma chamada Amazon, essa plataforma muito famosa, né? E eu sou associado da Amazon, então para cada venda que eu faço desses materiais, eu recebo uma comissão, uma porcentagem em cima dessa venda. E aí, conforme as pessoas vão comprando, essa renda vai caindo na minha conta. E outra fonte de renda também é a infoprodução. Como eu falei, eu tenho um pacote de documentos essenciais para fisioterapeutas, que em média tem vendido aí por volta de 50 cópias por mês, sendo bem aberto aqui, bem transparente com vocês. E isso também acaba se tornando uma fonte de renda que está entrando, né, desde agosto, que foi quando eu lancei a primeira versão dos meus documentos essenciais e que vai receber agora uma atualização para o mês de outubro, que é o mês dos fisioterapeutas, né? É o dia que nós temos o dia do fisioterapeuta, dia 13 de outubro. Então nós vamos ter aí uma atualização também, eu vou deixar esse pacote de documentos ainda mais completo e muito mais robusto para vocês. Beleza? Bom, pessoal, mas então, o que vocês acharam? Essa daqui foi de maneira bem objetiva, bem transparente, nas minhas principais fontes de renda desde que eu me formei na faculdade até os dias atuais. Eu espero que vocês tenham curtido essa modelagem aqui de vlog, bem direto ao ponto, sem enrolação, esse bate-papo informal. E é isso. Caso vocês tenham curtido, deem um like para eu saber que vocês gostaram, para fazer com que esse conteúdo ele alcance mais fisioterapeutas que precisam receber esse tipo de mensagem. Como eu falei, me segue lá no Instagram e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda, um forte abraço para vocês e tchau, tchau!